Baruch Hashem, Baruch Hashem. Graças a Deus, mais um estudo onde nós vamos estar tratando sobre fruto do Espírito, queridos. Baruch Hashem, é uma alegria muito grande chegarmos até aqui, porque o Senhor Deus tem nos ajudado. E é de grande alegria para mim poder falar sobre esse assunto, pois quando nós estávamos ministrando a carta aos Gálatas, nós falamos que iríamos ter uma aula somente sobre o fruto do Espírito, Baruch Hashem. E hoje é o dia que o Senhor Deus preparou para que a gente possa estar tratando desse assunto tão especial. Mas antes de chegarmos até aqui, nós falamos sobre fruto na tradição judaica, fizemos uma série de 2 shiurim, de 2 estudos, e lá nós abordamos alguns aspectos com relação a fruto, o homem como um tipo de árvore que vai dar fruto, né? Isso tudo dentro da tradição judaica, dentro da própria Torá. Abordamos alguns textos dentro do Taná, dentro dos Midrashim, dos sábios do nosso povo. Sabemos que, pelo que nós já estudamos, que o fruto são as nossas ações, né? Nós falamos também que vamos tratar sobre o Midot, né? Então, midot são características, né, do ser humano, que compõem o ser humano. E existem várias midot que têm que ser trabalhadas. Né? Por quê? Porque o Eterno nos trouxe para este mundo, para o Olam Hazé, para esse mundo que nós vivemos, esse mundo onde é um mundo que é caído, um mundo onde é um grande labirinto, um mundo onde a maioria das pessoas estão envolvidos com idolatria, poucas pessoas conhecem verdadeiramente o Eterno, e o Eterno escolhe o povo de Israel e deposita dentro do nosso povo a sua sabedoria, os seus oráculos, né? Como o próprio Shaul Hachalia fala. Então, estudando esses oráculos, estudando essa sabedoria, nós entendemos que devemos refinar a nossa Neshama, a nossa alma. Lógico que a alma ela tem 5 níveis, né? E isso não vamos estar tratando aqui nesse estudo, mas ela tem 5 níveis, e cada nível tem um aspecto, tem uma maneira de ser tratada, né? E nós vamos tratar agora com relação à nossa alma, que ela tem impacto neste mundo, que ela se manifesta nesse mundo, e que são com midot, né? E ela se expressa por midot, ela tem características próprias. Algumas pessoas têm dificuldade em certas áreas, outras já não têm tanto em outra, e assim a gente vai refinando, né, consertando, para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor diante de Deus, diante da humanidade, diante da nossa comunidade. As próprias Escrituras mesmo falam que nós devemos, né, crescer na estatura do varão perfeito, que é o Mashiach, Yeshua. Então, quando ele fala que a gente vai crescer, é nesse desenvolvimento da nossa alma, porque Yeshua é a plenitude de tudo que o Eterno tem, de tudo que o Eterno tem de características que ele compartilhou com o ser humano. Por exemplo, o homem, ele é misericordioso, porque o Eterno é misericordioso. Até tem um texto na Torá que fala: sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Então, aqui do chá também, ela pertence ao Eterno, mas ele quer que seus filhos, que o seu povo, tenham aqui do chá também, tenham santidade. Isso é um assunto muito importante, muito interessante, nós estudarmos. E dentro da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, Shaul Hachalia, ele vai falar sobre fruto do Espírito, né? E nós temos um material já aqui em PDF, a gente vai esmiuçar os seus detalhes, né? E vamos ler o texto base do nosso estudo, que é lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. Agora, olha o final. Contra estas coisas não há lei. Tá? Então, antes de entrarmos nos frutos, né, cada um deles, nós vamos estar tratando aqui, e seus opositores, né? Porque é coisa da minha cabeça, né? Eu vou pensando e vou querer para trazer uma coisa melhor, porque de repente você possa estar vivendo situações que possa estar acontecendo na sua vida, que esse estudo pode te ajudar a superar, né? Alguma dificuldade, alguma área que o estudo pode te ajudar. Zrat Hashem, que o Eterno assim faça. Então tem esse finalzinho aqui, que é contra estas coisas não a lei, é uma declaração de que muitas das vezes foi mal interpretada como oposição à própria Torá. No entanto, ponto de vista totalmente diferente, querido. Para nós, essa frase ressalta o quê? Que tais frutos não são proibidos nem limitados pela Torá. Ao contrário, elas são a sua própria expressão viva, tá? Então, isso aqui, quando ele fala que não há lei, isso não quer dizer que não existe Torá, que acabou a Torá, tá? Que o crente que acredita em Jesus, ou, enfim, tem os evangelhos, tem a Bessorot, né? E tem a Brit Hadashah, tem o Novo Testamento, que agora não precisa de lei. Pelo contrário, o fruto do Ruach HaKodesh, do Espírito, ele é uma expressão de uma pessoa, presta atenção, que está enraizada na Torá, tá? Por que eu falo isso? Porque como nós falamos, né, anteriormente nos shiurim, na verdade, nos estudos passados, que o homem pelos sábios são comparados como árvores, né, que vai dar o seu fruto, mas essa árvore ela tem que estar enraizada em alguma coisa. É como Bnei Israel, os filhos de Israel, estão enraizados no Eterno por sua Torá, tá? Estão enraizados na Torá do Eterno. Então esse é o nutriente que vai nutrir o homem, né? Como está escrito lá, o próprio Mashiach falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. Então vai nutrir a alma do ser humano, daquele que quer verdadeiramente buscar uma vida reta com o seu Deus. E essa expressão dessa pessoa que está enraizada na Torá vai ser frutos bons, características boas. E o fruto do Espírito é um símbolo de uma pessoa que vive enraizada na Torá. Então, muitas das vezes, pessoas podem estar passando dificuldade, ou até mesmo nunca conseguiu entender esse texto, ou tenta viver esse texto, mas por que tem dificuldade? Porque não está enraizado na Torá. Porque lá, entende esse versículo mal interpretado, de que contra essas coisas não é lei, e acha que não tem lei, então você acaba cortando o quê? O nutriente, a raiz, a fonte do próprio fruto. O fruto vai ficar minguado, vai ficar híbrido, não vai dar o resultado esperado, né? E essa árvore pode ser cortada, que Deus nos livre. O Rambam, que é o Maimônides, escreveu em Hilchot Deot. O bom caminho é o caráter do homem. O bom caminho é que o caráter do homem esteja sempre inclinado à humildade e à suavidade, como um junco, né? O junco, ele bate o vento, ó. É uma pessoa que não está presa, tá? Ela não está presa, ela não é uma pessoa presa, né? O Eterno libertou. Então ela é uma pessoa leve, ela não é aquela pessoa carregada, aquela pessoa, sabe? Então, esse caráter, essas características, né, que são midot, que é o assunto que está dentro do fruto do Espírito, essa característica, ela é compartilhada do Eterno para nós.
Com a ajuda dele que nós temos isso, porque nós estamos enraizados nele, na sua Torá, em Yeshua, o seu Mashiach. Graças a Deus por isso. Então, pretendemos estudar fruto do Espírito para que a gente possa ser pessoas melhores. E isso existe uma batalha, isso que é a verdadeira batalha espiritual, porque a gente vai ter que querer tentar moldar esse caráter, tentar moldar essas características, só que nós vamos ter oposição. Então nós vamos falar aqui de fruto do Espírito e seus opositores, queridos, tá? Não é só fruto do Espírito, não é ficar só na filosofia, mas mostrar de forma prática, mostrar de forma como a gente pode praticar e enraizar isso dentro do nosso coração e sermos pessoas melhores, Baruch Hashem. Porque esse mundo é um mundo caído, existe uma batalha entre o Yetzer Hará e Yetzer Hatov, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também. Na tradição judaica, o fruto é resultado visível de uma raiz interna, que é cultivada na Torá, com esforço espiritual, isso aí. Tem que se esforçar, tem que ser uma batalha, existe uma guerra. O Talmud ensina que as boas ações são comparadas a frutos, que está lá no Tratado de Brahot 17a, pois são reflexos externos de um caráter moldado segundo a Torá. É o que nós já falamos, a palavra peri, né? Aparece diversas vezes na Torá, como em Bereshit, em Gênesis 1:11, onde a terra produz frutos segundo a sua espécie. O que ensina que toda alma produz segundo aquilo que está enraizado em seu interior. É aquilo que nós falamos. Toda árvore vai dar fruto segundo aonde, né, ela está enraizada, segundo a sua espécie. Né? Qual é a sua espécie? Então, se você é firmado na Torá, você vai dar fruto segundo a Torá. Se você for enraizada dentro de outros segmentos religiosos, por aí, você vai frutificar segundo o que estão te ensinando. E se isso for híbrido, não tiver numa forma original, como Deus pede, a sua performance vai ser meio torta, vai ficar faltando alguma coisa, né? Então, a nossa alma ela tem que frutificar segundo aonde nós fomos enraizados. E por isso que é um conflito, porque nós saímos de um sistema, entramos em outro sistema. E quando a Torá começa a entrar, irmão, começa a mexer com tudo na nossa vida, com tudo. Muda totalmente, plenamente, queridos. E há uma batalha constantemente para que a gente desista, para que a gente não continue, para que a gente fique meio disfarçado, fique meio apenas transvestido de judeu e fica frio, não ora mais, não faz mais nada, não acredita em mais nada, daqui a pouco você é o quê? Nada. Então, o intuito, já que nós agora somos da Torá, estamos numa batalha, estamos esse orgulho, perdão, esse orgulho judaico, Baruch Hashem, é bom, mas se não tiver enraizado na Torá plenamente, de nada isso vale. É o que Shaul falou, que não é circuncisão, nem há incircuncisão, mas o que importa é ser uma nova criatura, né? Então não é debates judaicos, né? Se é isso, se é aquilo, se não importa. É você estar inserido dentro do corpo do Mashiach, na comunidade dele, estar junto com as pessoas, porque é no meio das pessoas que essas características vão se manifestar. O que serve a luz? O próprio Yeshua ensinou. O que serve a luz escondida debaixo da cama? Não vale de nada. Ela tem que estar posicionada num lugar para que possa fazer a diferença. Nós, no Olam Nazé, esse mundo, que é um mundo caído, que é um mundo do engano, nós temos que refletir verdadeiramente a luz de Mashiach e verdadeiramente temos pessoas diferentes. E isso, os frutos vão aparecendo. Isso. E é algo natural, tem que estar de dentro para fora. É uma coisa que é natural. É um trabalho, existe um esforço espiritual. Mas se não tiver espiritualidade, isso aí também de nada vale, se ficar apenas no conceito filosófico. Não pode. Ruach HaKodesh, o Espírito Santo,
é compreendido como a manifestação da presença divina, que inspira o quê? Sabedoria, a profecia, a santidade, aqui do chá, a transformação interior. Ele não é separado da Torá, mas, mas atua em harmonia com ela. Então, o Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, esse mover com o Eterno, traz para a nossa vida, onde com Yeshua é pleno, é dado plenamente para aqueles que buscam, para aqueles que querem, para aqueles que se humilham diante do Eterno. E isso, queridos, é verdadeiramente uma pessoa que está enraizada na Torá, é uma pessoa que está buscando aprender. Então, o Ruach HaKodesh vai escrevendo na tábua do seu coração, vai escrevendo. É como se você fosse uma lousa, né? Você é uma lousa, né? Um quadro branco, né? Você era cheio de escritos, de tantas doutrinas, tanto. E, de repente, você teve que apagar tudo isso, né? Tem que apagar, infelizmente, eu tenho que dizer isso. Tem que apagar, porque não adianta ficar completando um pedacinho. Eu tive que fazer isso, eu tive que me formatar novamente. Fiquei 5 anos me formatando. 5 anos o processo durou para mim. Agora eu estou começando a reescrever muita coisa e estamos no caminho de Torá. Não vamos desistir, senão está cheio, que Deus nos ajude. Então tem que reescrever, a Torá vai sendo escrita no seu coração, é algo novo, é uma vida nova, totalmente nova. E o Ruach HaKodesh faz isso, vai escrevendo. Ainda que os seus pecados fossem escritos com uma ferramenta que vai na pedra, cortando, o Eterno faz isso ficar limpo. E ele reescreve, porque ele tira o coração de pedra e ele coloca o coração de carne. Essa que é a transformação do Ruach HaKodesh, né? Porque o coração de pedra, aquelas marteladas que a gente tem desde pequeno, de cultura, que vai gravando no nosso coração certos conceitos, tanta sujeira, tanta impureza que vai ficando no nosso coração, porque era dessa maneira que alguém escrevia e deixava o memorial nas pedras. Então, quando ele fala que ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, e colocar a lei dele, ele está falando, olha, eu vou acabar com tudo, eu vou quebrar com tudo, eu vou fazer um vaso novo, segundo a vontade dele. Baruch Hashem, é assim que ele está fazendo comigo e está fazendo com você. De repente você está no processo, aí Deus está te quebrando e você está sentindo vazio. Não, ele está te formatando para reescrever a sua história, Baruch Hashem. E por espírito de profecia também, né? A gente falou espírito de sabedoria, profecia. Né? A gente não pode desprezar as profecias, como está escrito lá em Tessalonicenses, né? Não pode desprezar as profecias. Que profecias são essas? As profecias bíblicas estão aí. Então a gente tem que estar sempre olhando, se inspirando, crendo, confiando que o Eterno é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos, do que pensamos. Baruch Hashem. Os sábios ensinam no Midrash Tanhumá, para Shod Berukotai, que a presença do Espírito repousa sobre aqueles que são humildes, retos, estudiosos da Torá. Baruch Hashem. Então tem que ter estudo, tem que ter humildade. Tá? O povo do Eterno, querido, não é um povo voltado para coisas fúteis. O povo do Eterno são pessoas que são voltados para a Torá, para a espiritualidade. Então, existe tempo para todas as coisas, né? Como diz lá em Eclesiastes. Existe tempo para todas as coisas, mas ficar envolvido com o tempo todo só em uma coisa, aí você já foi moldado, aí você já está preso. Então, não gaste o seu tempo só com coisas que não edificam, que não vai te levar a lugar nenhum. Eu, lá no meu trabalho, sempre quando alguém vem com muita conversa para cima de mim, conversa e tal, a frase que eu sempre uso, nós não vamos chegar a lugar nenhum, vamos parar. Não vamos chegar a lugar nenhum. Por quê eu falo isso? Porque eu sei o lugar que eu quero ir.
Eu sei o lugar que eu quero chegar. Eu tenho que ter essa consciência de onde eu vim, eu tenho. Mas eu também tenho que ter essa consciência para onde eu quero chegar. Tá? Então, corta qualquer tipo de distração, se volte para o estudo da Torá, porque eu vou repetir aqui, Tratado Brahot. Perdão, Tratado Brahot não. Midrash Tanhumá Parashá Berrucotai, tá? Onde os sábios diz que a presença do Espírito repousa sobre aqueles que são humildes, retos e estudiosos da Torá. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, está lá em Bereshit 1:2, e isso é interpretado como Ruach HaMashiach, o Espírito do Mashiach, Baruch Hashem. Midrash Tehillim ensina, esse é fantástico, o santo bendito seja, só concede Ruach HaKodesh, aquele que está na alegria de uma mitzvah, né? Aquele que tem alegria de uma mitzvah. Oh, glória a Deus! Ó, sapatinho de fogo. Aquele que está na alegria de praticar a Torá. Então você pratica a Torá, como nós falamos na série dos frutos. O que é a Torá? É a árvore da vida para aqueles que buscam. Então você pega um galho desse aí, agarra, é Shabat, você está podendo ficar no Shabat, separar ele, santificar, abraça ele, faz o seu melhor Shabat. Se alegre no Shabat, é o dia, como está escrito lá, se chamares o seu Shabat deleitoso, ele será deleitoso. Tem que abraçar, tem que pegar. Qual é a outra mitzvah que você ainda pode? Abrace ela e vai com alegria, com alegria. Agora, aquilo que ainda você tem dificuldade, ainda não consegue, ore, busca a Deus, vai intercedendo, vai buscando ao Eterno, mas sempre com alegria no coração, sempre com alegria no seu peito de poder ser no servo do Eterno, Baruch Hashem. Que maravilha, queridos, que maravilha. O fruto, ele é singular, o fruto é singular, é uma unidade espiritual, ele é único, tá? Ele é uno. Observe que o texto diz que ele é fruto, não são frutos. Tá? Isso indica que todas as virtudes listadas são facetas de uma única essência espiritual. Tá? Isso é resultado, irmão, de uma pessoa que tem o Ruach HaKodesh, tá? Que está trabalhando na sua vida. Tá? Por isso que eu falei aqui, porque existe uma luta entre a carne e o espírito. Né? Existe essa batalha. Então, por que a gente às vezes não consegue frutificar? Porque existe uma batalha, existe alguma coisa que está atrelada a essa midá, essa característica, que está sugando, está tirando a essência. Você quer fazer, mas tem algo que está sugando essa característica. Você não consegue se expressar, porque seria natural você expressar. Por que você não está expressando? Você, perdão, está vendo Torá, quer Deus, ama a Deus, tem alegria nas mitzvot, tem tudo isso que nós falamos aqui, mas está acontecendo alguma coisa. Por quê? Tem algo que está sugando, está devorando o seu fruto antes de chegar a manifestação dele, né? Como uma praga. O fruto está lá no pé, mal nasceu, ela já está lá, ó, pum, impedindo que isso frutifique. Tá? E porque isso é algo espiritual. Não se trata de escolher quais qualidades exercer, mas de cultivar a totalidade de um caráter transformado. Então, você tem que ver na totalidade, você tem que expressar isso tudo. Então, o combate ele é pleno. A tradição do Mussar também segue esse princípio. Não se busca somente uma boa qualidade, mas uma refinada harmonia de midot, de atributos, né? Você tem várias características, isso vai sendo trabalhado, lapidado a cada momento, tá? O que é midá? Midá é uma disciplina, disciplina que a gente vai trazendo para a nossa vida. A gente vai falar um pouco sobre Mussar, não, futuramente, se Deus quiser. Midot é fruto do espírito. Na ética judaica, que é Mussar, né? Que é a disciplina, né, judaica, os traços de caráter são chamados de midot, tá? São essas qualidades, são essas características. Caráter são chamados de midot e sua retificação é um dos maiores objetivos da vida espiritual.
o fruto do Espírito pode ser visto como resultado da retificação da midot pela ação do Rua. Isso aí você vai fazer retificações, por exemplo, nós éramos pessoas totalmente, por exemplo, iracunda. Então ela vai servir a Deus, ela precisa trabalhar a ira, né? Ela precisa trabalhar essa midá. Então, o Eterno vai trabalhar sobre ela para que você possa canalizar essa ira de forma que não tire a shalom de outras pessoas e nem a sua própria shalom, mas canalizar ela para o bem, para fazer o bem. É só um exemplo. Por exemplo, a amizade resta de benevolência, quando é canalizada corretamente, se manifesta em bondade, né? Vamos agora para o contexto de Gálatas capítulo 5, que é carne versus espírito, tá? Nós já estamos dando continuidade no shiur. Continuidade do shiur, falando sobre guerra contra carne e espírito, que é esse conflito interno, né? Já estamos falando. Compreendendo o conflito espiritual. Antes de falar sobre o espírito, né, do fruto do espírito, é necessário entender o cenário de oposição espiritual, né? Apresentado por Shaul Hachalia, o apóstolo, né, ele fala, na Epístola aos Gálatas, ele escreve o embate entre duas forças, que é no Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, andai pelo Espírito, jamais satisfareis concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a palavra carne no hebraico é bassar, e segundo a visão judaica, a palavra bassar, que é carne nesse contexto, não se refere ao corpo físico em si, mas a um impulso egoísta chamado Yetzer Hará, a inclinação para o mal que habita no homem desde o nascimento dele. Então o homem, ele nasce, ela tem inclinação boa e inclinação ruim. É o que diz lá em Romanos, no capítulo 8, se eu não estou enganado, que fala que o homem espiritual, ele se inclina para a lei do espírito, mas aquele que é carne se inclina para as coisas da carne, né? Então, se a pessoa está enraizada na Torá, ela vai se inclinar sempre para o bem. Só que sempre vai também existir uma força tentando puxar ele para o outro lado, porque existem esses dois polos dentro do próprio ser humano, que o Eterno colocou, tá? Nós não vamos falar sobre Yetzer Hará e Yetzer Hatov em outro assunto com mais detalhes, tá? Os sábios ensinam que o homem possui dois impulsos, Yetzer Hará e Yetzer Hatov, inclinação para o bem e inclinação para o mal. O espírito como força interior do chá de santificação. Ó. O Ruach, que se refere a influência da presença divina, Ruach HaKodesh, que inspira o homem a viver conforme a Torá e a vontade de Hashem. Aqueles que recebem o Mashiach e vivem segundo o caminho da justiça e caminham no Ruach, ou seja, em sintonia com o propósito divino. Né? É aquilo que nós falamos na carta aos Gálatas, aquele que anda no espírito, né? Com o que ele fala? Esse andar, alahá, né? A alahá de Shaul, que Shaul Hachalia fala. O que é andar no espírito? É andar pela Torá, tá? E na fé no Mashiach. Isso é importantíssimo, é aquilo que ele estava abordando. Você veio para a Torá, sim, mas você não vai andar agora na tradição judaica. Não é só andar pela tradição judaica, tem que andar pela Torá com fé em Yeshua. Porque esse é um caminho de Ruach HaKodesh, porque ele vai lhe dar o Ruach HaKodesh. Né? O próprio Yohanan Hamatbil, ele falou que viria uma que é maior que ele não seria digno de desatar as suas sandálias, que ele batizava com água, mas viria um que ia batizar com o Ruach HaKodesh com fogo.
Para queimar, para purificar mesmo. Então, os discípulos de Yeshua, eles são provados no fogo, né? Para ser pessoas boas, melhores. Né? E o Hanan chamava as pessoas a arrepender, o batismo para arrependimento, a dar frutos dignos de arrependimento, né? Mudar suas vidas. Mas ele falou, olha, eu faço isso, mas vai ter um aí, irmão. Esse vai te mergulhar em Ruach Kodesh e no fogo, querido. Se não quiser mudar, filhão, ó, o machado já está posto à raiz, né? Como ele fala no seu ensino, né? Vai ser podado. Então, para quê? Para dar mais fruto, Baruch Hashem. Dói, dói. A poda dói, dói. O fogo dói. Mas tem o quê? Ruach Kodesh. Você está no fogo? Tem Ruach Kodesh, né? Sedraque, Mesaque e Abednego estava na fornalha, o fogo ardendo, os goi, todo mundo olhando, e tem mais um na fornalha. Não aconteceu nada com ele, não queimaram. Por quê? Presença divina, o agir de Deus, a mão do Eterno estava sobre eles. Baruch Hashem. Então, nós vamos passar pelo fogo? Vamos sim, Baruch Hashem. Mas o Eterno está conosco, Baruch Hashem, ele está conosco. Aleluia. Antes de escrever o fruto do Espírito, Shaul apresenta a lista das obras da carne. Opositores direto ao fruto. Lembra? Eu falei do fruto, né? Tem os seus opositores. Ora, as obras da carne são conhecidas e já estão conhecidas. Em prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. A lista é grande. Esses comportamentos representam distorções da midot, bloqueiam o crescimento espiritual, é o que eu falei. Esse tipo de ação bloqueia o fruto, que você não consegue ser feliz, não consegue servir a Deus plenamente, porque esse tipo de coisa aqui, que nós lemos, ele suga a sua energia espiritual, querido. E olha que eu vou te falar, quando ele fala que é obra, já está em execução. Por quê? Ninguém precisa estudar, irmão. Vamos lá, doutrina da obra da carne. Vamos lá, impureza. Vamos lá estudar impureza e se esforçar para ser impuro. Não se esforce, irmão. Você já está num mundo que parece que o negócio é rápido. Precisa, cada dia você sai na rua, você vai... Todo contato nosso com este mundo faz você ser assim. Agora, para servir o Eterno? Não. Para servir o Eterno, tem que orar, jejuar, estar numa comunidade, frequentar uma comunidade, ter professores. Tem que se esforçar. É uma luta diária, todo dia. Por quê? Porque toda obra da carne, em algum momento da nossa vida, isso foi muito forte dentro de nós. Lembra? Mas o Eterno, ele vai limpando na lousa, né? Vai limpando com fogo, vai passando na poda, e vai limpando. Sai lascívia, sai porfia, sai ciúme, sai ira, discórdia, vai saindo. E a gente vai frutificar melhor, Baruch Hashem. Lembre-se, o Eterno está conosco. É uma luta interna, carne e espírito dentro do homem. No Zohar, obra central da Kabbalah, ensina que o ser humano é como uma cidade sitiada entre dois reis. Um quer governá-la com justiça e outro deseja dominá-la pela força. Esta metáfora reflete a tensão contínua entre Ruach Kodesh e o Bassar, que é a carne. Né? É o que Shaul falou, o bem que eu quero fazer, se não faço. Ele vê duas leis brigando dentro dele. Né? Um reino aqui, um reino buscando. Então, queridos, Piquet Avot 4.1 diz, quem é forte? Aquele que domina o seu impulso. Então, a nossa maior luta é dominar o nosso impulso, o nosso Yetzer Hará, e frutificar. Baruch Hashem.
A lei como referência, não como condenação. Shaw afirma que Gálatas 5:23, contra essas coisas não há lei, nós já falamos, já vamos recapitular. Isso não significa que a Torá foi anulada, mas que os frutos espirituais estão em plena harmonia com a Torá. Baruch Hashem, mais uma vez, reforçando, a lei jamais condenaria atitude como amor, paciência e fidelidade. A lei não condena esse tipo de coisa, mas condena a lascívia, mas condena a ira, idolatria, porfia. Tudo isso a lei condena. Então, se você não vive sem lei, sem Torá, você, o que vai combater essas coisas? Fala para mim. Levantar a mão, cantar hino, cantar música, dar oferta. Contra essas coisas não tem força. Não tem força. Eu falo por mim mesmo, eu vivi isso, não tem força. Mas se você tiver a Torá do Eterno, como hoje pela manhã, eu fazendo minhas coisas aqui em casa, botei na televisão da sala, escutando uma paraxá, ouvindo o que o Rabino estava falando, e aquilo ali foi mexendo com o meu coração para o Hashem. E a gente vai manifestar situações de obra de carne, ira, estresse, com certeza, querido, porque o mundo faz você ser assim. Mas se a gente não fizer o que nós estamos fazendo aqui, estudarmos, buscarmos ao Eterno, aí que não tem jeito mesmo, aí que não tem jeito. Aí, se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Se você desistir, já está derrotado. Baruch Hashem, a Torá é a luz, e o Rua é o fogo que inflama essa luz no coração do homem. Olha aí. O Eterno, ele, por meio do Mashiach, te imerge no fogo, Rua, para te iluminar, para te purificar. Baruch Hashem. Vamos entrar agora, queridos Baruch Hashem, na primeira faceta do fruto. A primeira característica é amor. Tá? Amor. Vamos ler lá desde o início aqui. Mas o fruto do Espírito é amor. Tá? Esse é o primeiro. Então nós vamos agora nesse tópico. Qual o tópico que nós já começamos? Tópico 3. Né? Já falamos 2 tópicos aqui, rapidamente. Perdoe os irmãos aí que eu estou nessa adrenalina aqui, mas Baruch Hashem, porque o assunto ele é maravilhoso e pede que a gente seja enfático para alcançar o seu coração. Né? Eu estava até estudando alguns livros que eu estou lendo, eu não sei onde que eu li, ou eu ouvi um shiur que fala que a gente tem que falar com emoção. Quando você fala com emoção, se alcança o coração. Tá? O intuito aqui não é só dar conteúdo para você, mas é alcançar o teu coração. É você perceber mesmo que o Eterno está falando com você. Baruch Hashem. Ahavá. Então, o opositor de Ahavá, que é amor, é o Siná, que é o ódio. Tá? Então, se você não está conseguindo amar, é porque o ódio ele está tendo espaço dentro do teu coração, até mesmo silenciosamente. Né? Querido, nós vivemos num mundo em que o ódio ele está sendo propagado de uma forma, né? Até mesmo o próprio Mashiach, Yeshua, diz que nos últimos dias, por se aumentar a falta de Torá, por se aumentar a falta de prática da Torá, o afastamento das pessoas do Eterno, o amor de muitos se esfriaria. Então, nós estamos vivendo isso há muitos anos, querido. E esse é um perigo, porque os que servem o Eterno ser contaminado com esse mal. Tá? A gente tem que trabalhar muito bem esse aspecto. Então, a palavra ahavá, que é amor,
aparece abundantemente nas Escrituras. E é considerada a base das mitzvot, é considerada a base dos mandamentos. Querido. Entre o homem e o próximo, né? Tem também um amor que é relacionado ao eterno. Você ama a Deus de que maneira? Né? O próprio Yohanan ele fala, como é que você pode amar, dizer que ama a Deus e odiar o seu próximo, o seu irmão? Então isso aí já é uma prova que a gente não ama a Deus, né? Então o amor de Deus está baseado nessa midá, essa característica, nessa medida de amor, né? Então todo mundo ama de uma certa forma, mas a gente tem que fazer ele crescer abundantemente e canalizar. Né? Se a gente tem que dever alguma coisa, devemos ao amor. Como está escrito lá em Vaikra, Levítico 19:11, amar ao teu próximo como a ti mesmo. O Rabi Akiva já dizia, este é um grande princípio da Torá. Tá? Yohanan, Yeshua também disse, em João 15:13, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhe ordeno. Então, olha só que interessante. Yeshua, ele fala que não tem amor maior do que este. Ó. Não tem maior amor, que é alguém dar a própria vida. Por que ele fala isso, né? Por que ele fala que esse aí é uma expressão máxima do amor? Porque a raiz da palavra ahavá vem da raiz rav, que significa dar. Então, amar segundo a Torá não é meramente sentir, perdão, mas agir com entrega, né? O Yeshua, na sua máxima expressão de amor do eterno, né? Ele amou ao mundo de tal maneira que deu, né? Deu seu filho. O verdadeiro amor é altruísta e constante, não condiciona os sentimentos momentâneos. Aquele que ama com base em algo, quando aquilo se desfaz, o amor se desfaz. Mas aquele que ama sem depender de nada, seu amor é eterno, porque é amor de 5:16. Então é aquele amor de interesse, né, queridos? É aquele amor de interesse. Por exemplo, um filho que diz que ama seu pai só porque ele dá as coisas, isso já não é filho, é bastardo. Ou se alguém, algum amigo, alguém que está perto de você, que só se interessa por você, porque você faz alguma coisa por ele, você espera alguma coisa das pessoas, e quando essas pessoas não correspondem à altura, elas fazem o quê? Descarta. Acabou. Isso não é amor, isso nunca foi amor, sempre foi interesse. Porque quando a pessoa não corresponde à altura, né, descarta. Já pensou se Deus fizesse isso comigo e com você? Pensou se Yeshua fizesse isso, querido? Não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Pisotearam ele, cuspiram nele. Então, Yeshua, nosso máximo exemplo de amor. Para nós também fica exemplo de a gente nunca fazer nada pelas pessoas esperando alguma coisa em troca. A gente ama as pessoas, a gente ama. A gente ama, simplesmente. Porque no dia que elas falharem comigo, falharem com você, não vai mudar nada. Eu tenho amigos, que eu conheci alguns anos atrás, que eu tive contato. Tem um que toda vez que ele passa lá no centro da cidade, lá, ele vai lá, me dá um abraço, aperta a minha mão, pergunta como vai, a família, tudo mais. A mesma coisa, querido. A mesma coisa. Então, amigo, é esse tipo de coisa, não existe isso. Então, queridos, o amor, como vou ler aqui Pirkei Avot de novo, aquele que ama com base em algo, quando aquilo que se desfaz, o amor se desfaz, acaba. Então, muitos casamentos acabam por que isso? Porque as pessoas ficam mais esperando uma das outras do que propriamente amar, do que se entregar. Né? Eu, para me casar com a minha esposa,
para me casar, eu orei a Deus e o Eterno falou comigo assim: pode entregar teu coração, que eu garanto, pode entregar. Eu falei, se o Eterno mandou, eu vou obedecer, porque às vezes você se entregava para as pessoas que não valorizavam, se entregava, né? Enfim, só que a gente tem que se entregar para aquilo que verdadeiramente é verdade, é fiel. Então, que o Eterno ele sempre haja no nosso coração, dando-nos discernimento para verdadeiramente amar as pessoas como elas são. Baruch Hashem. O amor como fruto do Espírito. Ahavá, amor, é o primeiro da lista do fruto do Espírito. Ele não é apenas uma virtude entre muitas, mas é a raiz da qual os outros frutos brotam. Sem amor, os demais se tornam apenas regras externas, sem vida. Isso é que está lá corrobora lá em 1 Coríntios 13:2. Ainda que eu tenha toda a fé de forma que transporte os montes, mas não tiver amor, nada serei. Continuando aqui no 1 Coríntios, ele fala, se você der tua fortuna toda para os pobres e não tiver amor, nada vale. Você pode até atear seu corpo no fogo, mas se não tiver amor, nada vale. Se tiver só interesse, não é amor, né? Você está servindo ao Eterno com as pessoas, sirva porque você ama. Porque você ama, porque você se importa. Deus é amor, né? Isso lá na primeira carta de Yohanan 4:8. O opositor direto ao amor, que é sinar, que é o que é assinar? Ódio. É o oposto absoluto de Ahavá. O ódio, segundo os sábios, consome o coração, obscurece o julgamento e destrói o mundo. Tá? Vou falar mais uma vez. O ódio consome o coração, obscurece o julgamento e destrói o mundo. O Talmud afirma que o segundo templo foi destruído por causa do Sinat Hinam, ódio gratuito. Isso está lá no Tratado de Omar 9b. O ódio é muitas das vezes disfarçado de crítica, intolerância ou injustiça própria. Ah, eu fui injustiçado. Ah, ninguém me entende. Isso pode ser transvestido de perdão, de desculpa para odiar. Mas, na essência, a negação da imagem divina do outro, né? Exemplo bíblico de ódio, né? Vamos ter lá Esav, Yaakov, o exemplo clássico da Torá, a inveja, o ressentimento geraram em Esav uma raiva que se tornou ódio ativo, mesmo após muitos anos. Está lá em Bereshit 27:41, Esav guardou rancor de Yaakov. A ética de Ahavá nas palavras dos sábios. Vamos lá. O Talmud Shabbat 31a, o que é ódio para vocês, o que é odioso para vocês, não faça ao seu próximo. Esta é toda a Torá, o resto é comentário. Olha, muito bom. Midrash Terrilim 18:3, o amor anula a dureza do julgamento. Rambam, Hirodeot 6:3, deve-se amar cada judeu como ama a si mesmo e procurar o seu bem como se fosse o seu. Eu vou parafrasear esse verso. Deve-se amar toda pessoa como ama a si mesmo e procurar o seu bem como se fosse o seu. É aquilo que Yeshua falou, aquilo que você quer que as pessoas façam por você, faça você primeiro pelas outras pessoas. Tá? Amor segundo o Mashiach, Yeshua HaMashiach levou o mandamento do amor às suas mais altas expressões, é o que eu já falei. Ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como a si mesmos, como eu vos amei. Não como que ele amou. Como é que ele amou? Ele amou assim, ó, sacrifício, com perdão e fidelidade. O fruto do Espírito começa com Ahavá, não apenas um sentimento, mas um compromisso com a retificação do mundo, Tikkun Olam.
por meio da bondade, da empatia e da conexão com os outros. O fruto do amor, que é um dos frutos do Espírito, né? Que é o fruto do Espírito, começa com Ahavá, não apenas um sentimento, mas um compromisso com retificação do mundo, que é o Tikkun Olam, por meio da bondade, da empatia e da conexão com os outros. O amor transforma o ódio, o amor transforma e o ódio destrói, queridos. Então, meus irmãos, meus queridos, então tudo isso aqui é para a transformação do mundo, para o Tikkun Olam, né? Todas essas transformações que nós passamos, todos esses embates que nós fazemos, que acontece conosco, é justamente para nos transformar em pessoas melhores e assim influenciar o mundo que está à nossa volta. Eu não falo como se eu tivesse já alcançado tudo isso, mas uma coisa eu faço, eu corro para o alvo que está diante de mim, que é o prêmio da minha soberana vocação, que está no Mashiach. Uso as palavras de Shaul para finalizar esse shiur, porque não é fácil nós falarmos de certas características, irmãos, né? Não adianta eu falar, estudar, falar para você, te dar o caminho das pedras e eu mesmo não correr atrás também para poder praticar também. Sinto-me devedor de tudo que eu falei, que o Eterno tenha misericórdia de todos nós, que nós consigamos ser pessoas melhores, amar mais as pessoas, sem esperar nada em troca, ter um bom julgamento, olhar as pessoas com um olhar melhor, né? E sempre buscar o Eterno e se encher do Ruach HaKodesh para que a gente possa ter condição para fazer tudo isso. Baruch Hashem, na semana que vem, Bezrat Hashem, nós vamos dar continuidade a essa série de estudos, né? Porque não tem como você sintetizar tudo em um shiur só, né? Mas nós vamos transformar isso em série novamente, né? E nós vamos intitular essa série Enraizados na Torá, tá? Vai ser uma série longa, tá? Série Enraizados na Torá, porque tudo isso aqui não faz sentido nenhum se nós não tivermos enraizados na Torá aqui do chá. Baruch Hashem. Queridos, que o Eterno abençoe você, abençoe sua família, compartilhe, se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, né? Deixe o seu like, colabore para que a palavra do Eterno chegue a outras pessoas, né? Colabore para que outras pessoas cheguem a esse shiur, que o Eterno abençoe cada pessoa que for assistir esse shiur, que esteja passando por alguma dificuldade, guerra espiritual, dificuldade de crescimento espiritual, que o Eterno te ajude em nome de Yeshua. Vamos estar orando, terminando com a tefilá, pedindo ao Eterno para que Ele venha nos ajudar a frutificar em amor e assim impactar o nosso mundo que está à nossa volta. Baruch Hashem, Eterno, em nome de Yeshua, eu sou grato a Ti, Eterno, por Tua bondade, Tua misericórdia, que foi dispensada sobre nossas vidas nesse momento, Eterno, por nos permitir falar de coisas grandiosas, de poder ler, de poder ter uma mente, de poder ter acesso a tudo isso, Eterno. Muito obrigado, meu Senhor. Abençoe meus irmãos, meus amigos, pessoas que eu conheço, que não conheço, que irão assistir esse shiur, seja neste ano, seja nesta semana, que época for, Eterno, que eles sejam abençoados, ó Deus, e libertos pelo Teu poder, Eterno. Conceda-nos, Eterno, força para que a gente possa frutificar em amor, Eterno. E que essas virtudes venham brotar a cada dia mais nas nossas vidas, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Baruch Hashem, que Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua.